Olá, queridos alunos do SEB-MED Terceiro Super. Eu sou a professora Viviane. Nós vamos resolver nesse vídeo a lista da professora Cláudia de gramática sobre a acentuação. Eu selecionei alguns exercícios para não ficar um vídeo muito cansativo, então nós vamos resolver apenas 5 dos 10. Eu acredito que vocês tenham acesso ao gabarito, tá bom? Então, acho que não vai surgir nenhuma dúvida. Vamos lá, então. Exercício 2 é no exercício para vocês colocarem verdadeiro ou falso, tá? Então, vamos analisar cada uma delas. Eu já coloquei aqui quais são verdadeiras e quais são falsas. Vamos ver o porquê. As paroxítonas ideia e apoia não são acentuadas. Já as oxítonas terminadas pelos ditongos abertos, como coronéis e heróis, recebem acento gráfico para marcar a sílaba tônica. Está correta essa preposição, pessoal, porque é justamente o que o novo acordo ortográfico mudou. Nas paroxítonas com ditongo aberto não há mais acentos, mas nas oxítonas com ditongo aberto, o ditongo aberto é esse ei, oi, ei e oi aqui, tá? Nas paroxítonas não há mais acento, mas nas oxítonas o acento continua, tá bom? Então, verdadeiro. As palavras compostas por prefixação anti-inflamatório, autossustentável e interrelacionar são grafadas sem uso do hífen. Autossustentável realmente é sem uso do hífen. As palavras com prefixo inter e ante não têm hífen, exceto nos casos em que a próxima palavra começa com a mesma letra. Então, nesse caso aqui, eu tenho anti-inflamatório, né? Termina com I, começa com I, terminou com R, começou com R. Nesses casos aqui, e nos casos em que a próxima palavra tem H, eu ainda uso o hífen, tá? Então, não são grafadas sem uso do hífen. Anti-inflamatório e interrelacionar ainda possuem hífen. Então, essa aqui está falsa. A palavra justiçamento é formada por derivação sufixal, sendo que é acrescentar o sufixo mento ao substantivo justiça. Exatamente isso, pessoal. Tranquilo, né? Derivação sufixal é quando eu acrescento um sufixo ao radical. Nesse caso aqui, a palavra justiça, ele está tomando como radical, tá? Então, está correta a terceira. Quarta. As palavras homônimas trânsito e transita classificam respectivamente como proparoxítono e paroxítono. Correto, pessoal. Proparoxítono é que tem a antepenúltima sílaba tônica, tá? Então, aqui eu tenho 3 sílabas. Transito, né? E a tônica aqui marcada pelo acento, toda proparoxítono é acentuado, é a antepenúltima, tá? Transita já muda a sílaba tônica, por isso não recebe acento, e é uma paroxítona porque é a penúltima sílaba tônica. Então, correta, alternativa sequência, alternativa A. Exercício 6. É o 6 mesmo? É isso. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa em que todas as palavras devam ser acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação do vocábulo sublinhado na placa. Nessa placa aqui, primeiro passo é descobrir a regra de acentuação dessa palavra. A obrigatório é uma paroxítona terminada em ditongo, o iô aqui, né, um ditongo, riô, e são acentuadas porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui, dentre as alternativas, eu tinha que saber, né, quais eram paroxítonas e quais terminavam em ditongos. Se eu for olhar só a terminação, eu já vou conseguir perceber que só a alternativa B tem todas as palavras terminadas em ditongos, tá? Então, ingênuo aqui tem acento, várzea também tem acento e mágoa no substantivo. Por que ele colocou isso aqui? Porque existem as duas palavras, mágoa e a oxítona magoa, tá? Então, nesse caso aqui, o substantivo é mágoa. Então, aí sim é uma paroxítona, tá bom? Então, recebe acento, porque é terminado em ditongo, tá? Então, a alternativa B é correta. Todas essas palavras devem ser acentuadas. Todas são paroxítonas terminadas em ditongo, assim como obrigatório. 7. Aqui o 7 era uma tirinha. Falava assim, o novo imposto será usado exclusivamente na saúde, tintim por tintim. Aí, saúde e tintim, é uma tirinha que critica, né? É uma crítica aqui, brincando aí com o sentido de tintim. Vamos analisar cada uma das alternativas. Eu já coloquei a correta aqui, mas vamos ver por que não são as outras.
No primeiro quadrinho, as palavras será e saúde têm a mesma regra de acentuação que as palavras já e saída. Por que isso aqui não está certo, pessoal? Será é acentuado porque é uma oxítona terminada em A. E já é um monossílabo tônico terminado em A, tá? Então, não confundir aqui a regra do monossílabo com a regra das oxítonas. Embora seja muito próxima, né, as terminações vocálicas são as mesmas, né, são regras diferentes, tá? Então, aqui é um monossílabo e aqui é uma oxítona. Então, não é a alternativa A. Na expressão novo imposto, se o termo em destaque for pós-posto ou substantivo, né? Então, aqui o adjetivo pós-posto, o sentido será mantido, mas a classe gramatical será alterada? Não, a classe gramatical continua a mesma. O novo imposto, o imposto novo, tá? Continua sendo um adjetivo que qualifica imposto. No primeiro quadrinho, se o termo exclusivamente for substituído por urgentemente, a classe gramatical será mantida, sim, continuará sendo um advérbio, mas o sentido será alterado, claro. São sentidos diferentes, né? Exclusivamente tem o sentido diferente de urgentemente. O novo imposto será usado urgentemente na saúde. Não traz aqui traz ideia de exclusividade, aqui traz ideia de urgência. Então, correta a alternativa C. Vamos ver as outras. O sentido do texto é produzido somente pela linguagem verbal? Pessoal, impossível. Numa tirinha, o sentido ser construído somente por um tipo de linguagem, tá? Sempre é a mescla da linguagem verbal e não verbal, precisa das duas, tá? As expressões tim-tim no primeiro quadrinho e saúde no segundo são utilizadas com a mesma função, brindar no momento. Não, tim-tim por tim-tim é o sentido de detalhamento aqui. Nesse caso aqui, aí a palavra saúde sim é um brinde, mas tim-tim por tim-tim é um detalhamento aqui. São sentidos diferentes. Então, correto a alternativa C mesmo, tá? 9. Chuva fora de época dá só 18 dias de alívio às represas da Grande São Paulo. Nesse caso aqui tinha um texto, não vou ler o texto para não ficar cansativo, tá? Nós vamos direto para as perguntas. Então, vamos lá. A conjunção porém, né, no segundo parágrafo, vamos voltar lá, porém, tá aqui. Todo esse volume, porém, representa apenas um ligeiro alívio. Introduz uma ideia de oposição às informações do primeiro parágrafo. Vamos analisar. Quais são as informações do primeiro parágrafo? As primeiras 2 semanas de setembro trouxeram chuva acima da média e ampliaram em 50 bilhões de litros as reservas das principais represas. Legal? Me dá uma informação. Isso aqui é bom. Todo esse volume, porém, representa um ligeiro alívio, tá? Então, ele nega parte das informações dadas no primeiro parágrafo, tá? Correta a primeira afirmação aqui que ele me dá. No segundo parágrafo, o travessão foi empregado para introduzir um esclarecimento à informação anterior. Vamos voltar lá no segundo parágrafo. Aqui está o travessão, né? Todo esse volume, como aconteceu nos últimos 18 dias do mês de agosto. Foi isso mesmo, tá? Introduzir um esclarecimento à informação anterior. Então, está correto. No terceiro parágrafo, o pronome indefinido onde foi empregado para retomar o lugar citado anteriormente. Onde retoma lugares, isso aqui está certo. Só que ele não é um pronome indefinido. Ele é um pronome relativo, tá? Então, aqui está errado. Pronome indefinido, então torna essa alternativa errada. No título da notícia, a palavra alívio recebe acento por ser uma paroxítona terminada em A. Pessoal, nem termina em A, né? Termina com O e ela recebe acento porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítonas terminadas em A e em O não são acentuadas, mas em ditongo sim, tá? Então está falso. Sequência correta exposta na alternativa D. Exercício 10. Também o exercício de análise, né, de cada uma das proposições. Aqui tinha um textinho pequenininho para a gente analisar, mas vamos analisar à medida que for aparecendo aqui também. Primeira afirmação. A palavra cérebro é paroxítona? Não, pessoal, a palavra cérebro é proparoxítona. Tem aqui o acento, né, na antepenúltima sílaba, proparoxítona acentuado. Então, primeira proposição, errado. Cientistas é no texto uma palavra masculina, haja vista a concordância do adjetivo que o acompanha. Correto, né? Cientistas americanos. Se eu quisesse que fosse feminino, eu colocaria cientistas americanas, tá? Então, aqui pelo adjetivo, eu consigo descobrir o gênero aqui do meu substantivo, tá? Então, o 2 está correto. A palavra até é monossílabo tônico.
Não é monossílabo, né? Até. Isso aqui é uma oxítona, porque tem 2 sílabas, então não é monossílabo. A palavra até é oxítona terminada em E, por isso é acentuada, tá? Então, ou a 3 ou a 4 estariam corretas. Nesse caso aqui, a 4 está correta, porque é oxítona. No texto, há 3 palavras oxítonas que não são acentuadas: deixou, atingir e central. São oxítonas, não são acentuadas porque não precisa, né? Nesse caso, terminada em O, em U, né? Aqui, terminada em R, terminada em L. São oxítonas porque tem a última sílaba tônica. Deixou, atingir e central não são acentuadas porque não precisa, tá? Então, apenas as alternativas 2, 4 e 5 estão corretas. Pessoal, espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima aula.